Grandes fatos. Aconteceu. A gente informa. Realização Grande FM. Nosso podcast Grandes Fatos traz hoje um tema que afeta a vida de milhões de pessoas todos os dias em nosso país. Vamos falar de transporte público. No episódio de hoje, vamos trazer depoimentos de usuários de transporte coletivo, seja em ônibus, metrô e trem, falando da precariedade do serviço. Vamos trazer a palavra de especialistas e autoridades, falando dos desafios de se oferecer um transporte público de qualidade. A insatisfação da população com o transporte coletivo nas cidades brasileiras, no entanto, não é uma questão recente. Pesquisas realizadas pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, revelaram um quadro negativo com avaliações classificadas como péssimas ou ruins, ultrapassando os 60%. Queremos nesse episódio falar dos problemas, mas também chamar a atenção para pontos importantes que podem e devem ser colocados em prática para a melhora na prestação de importante serviço de mobilidade urbana. Fique com a gente, o nosso podcast Grandes Fatos. A precariedade do transporte público no Brasil está entrando no ar e esperamos que você aproveite nosso conteúdo. Grandes fatos. Aconteceu. A gente informa. O transporte público no Brasil sempre foi alvo de muitas reclamações ao longo do tempo. Na maioria das vezes, as queixas referem-se ao fato de os veículos estarem sempre lotados, as condições ruins dos carros e a baixa qualidade dos serviços prestados. Tais problemas somaram-se à insatisfação popular com o aumento das passagens de ônibus em algumas capitais do Brasil nas últimas semanas, o que culminou em uma série de protestos que vêm sendo realizados na maior parte das capitais estaduais. Recentemente, a OMS, Organização Mundial de Saúde, afirmou que as questões do transporte coletivo é também uma questão de saúde pública, uma vez que um transporte eficiente diminuiria o número de carros nas cidades, diminuindo também os índices de poluição, acidentes, inatividade física, entre outros. A rotina da assistente administrativa Sônia Aparecida da Silva é igual à de muitos brasileiros que moram em regiões mais afastadas e trabalham nos centros das grandes cidades. Ouça o que a usuária do transporte público coletivo nos relata. Nesse horário, que é o horário do pico, 5 horas da tarde, aí tem congestionamento. Dependendo do dia, leva no mínimo de 1h30 a quase 2 horas. Se está chovendo, aí é pior ainda. E aí o ônibus vai lotado também, cheio, porque todo mundo quer pegar. Com essa pandemia, a gente estava tranquilo, Agora, como está sendo liberado, o ônibus está indo mais cheio. O transporte público de massa no Brasil funciona na maioria dos sistemas por meio de receitas tarifárias, ou seja, proveniente da tarifa paga pelo usuário. Em alguns casos, o transporte público pode obter também subsídios do poder público, como é o caso da maioria das operações de metrô e trem e de sistema de ônibus, como o da capital paulista. O valor da tarifa no transporte público no país é definido pelo poder público, e para pagar por toda a operação, busca-se uma arrecadação superior aos custos no período considerado. Como consequência, bastante enfoque em fechar a conta e pouca preocupação na função social do transporte coletivo de massa. Não tem como falar sobre qualificação do transporte público sem falar em melhorias na infraestrutura. Como a maioria das cidades usa transporte por ônibus, os corredores exclusivos tornam-se sistemas mais ágeis e econômicos. Para o diretor da FGV Transportes, Marcos Quintela, um sistema baseado em veículos de baixa capacidade como ônibus tende a ter muitos problemas. Isso aí faz uma situação de não atendimento às demandas das regiões metropolitanas, apesar de o ônibus fazer toda a capilaridade do transporte, não é um transporte de massa, então você cria problemas de engarrafamento, excesso de poluição sonora, excesso de poluição do ar, excesso de consumo de combustível, manutenção de vias, tempo de viagem, tudo isso é uma distorção do nosso sistema de mobilidade urbana, que deveria estar baseado ou ter as suas estruturas todas dorsais, as suas espinhas dorsais, em cima de trens e metrôs, que são as bases de transporte de massa, para atender grandes demandas. O valor da tarifa no transporte público no país é definido pelo poder público e, para pagar por toda a operação, busca-se uma arrecadação superior aos custos no período considerado. Como consequência, há bastante enfoque em fechar a conta e pouca
preocupação na função social do transporte coletivo de massa. Isso tende a se acentuar com a competição predatória de entrantes como Uber e seu sistema de compartilhamento de caronas entre usuários que seguem para a mesma direção. O professor de Planejamento Urbano da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Júlio Celso Vargas, comenta os artifícios usados para tentar salvar o modelo. Bom, então tira o cobrador, então tira as isenções, então faz isso, faz aquilo. Deixa, aí começa um monte de remendo, por exemplo, né? O preço da tarifa é calculado pelos insumos, pneu, combustível, não sei o quê. Aí começam até a afrouxar, assim. O pneu pode durar mais um ano, o ônibus tem que ser trocado de 10 em 10 anos, agora até 20, entende? Então tu vai sucateando, vai tornando cada vez pior e mais vagabundo para ficar mais barato de operar e a tarifa conseguir cobrir. Mas aí é um círculo vicioso. Quanto mais vagabundo, menos gente. Quanto menos gente, tarifa mais cara. E aí o troço é ruim e caro e ninguém mais pega. O preço da tarifa do transporte público é calculado por meio da fórmula de custo médio. Nesse método, há a divisão do custo quilométrico do sistema pelo índice de passageiros por quilômetro, o IPK. Essa fórmula significa que os custos operacionais do transporte são divididos igualmente pelos usuários pagantes e equivalentes, ou seja, 2 estudantes que pagam 50% são contados como um cliente pagante. O problema nesse método é que ele ignora as diferenças sociais no Brasil. As pessoas que poderiam pagar pelo transporte público, estudantes de classe alta, idosos, ricos, etc., acabam tendo os mesmos benefícios que pessoas mais pobres. Além disso, ao dividir os custos do sistema igualmente por toda a população, os gastos com transporte penalizam mais o orçamento de quem tem menos no chamado subsídio cruzado. O presidente da NTU, Otávio Cunha, entre outros assuntos, comenta e critica a política de composição das tarifas no transporte público. Na medida que você tem congestionamento, tem menor velocidade comercial, você tem que manter a oferta de serviço, né, num determinado nível, e aí você tem que botar mais ônibus para rodar para fazer o mesmo serviço que você fazia com menos frota quando tinha uma velocidade maior. Tem várias coisas que justificam, né, essa situação de desequilíbrio econômico nas empresas. Foram o problema do congestionamento, a redução da velocidade, a falta de investimento público em infraestrutura para dar prioridade para o transporte coletivo, faixa seletiva, corredores de ônibus. No Brasil, o projeto de lei apresentado há mais de 10 anos na Câmara dos Deputados institui um regime especial de incentivos para o transporte coletivo urbano e metropolitano de passageiros, REITUP, para reduzir os tributos sobre o serviço e seus insumos e, assim, diminuir o preço das tarifas cobradas dos usuários. Não existe no setor de transporte público coletivo consenso maior do que a necessidade de subsídio público para garantir a eficiência e qualidade do serviço para a população. Também é consenso que o custo da operação não pode ser financiada pela tarifa, ou seja, pelo passageiro. Não é socialmente justo e, além disso, não dá certo. Nunca deu e não dará, é outro consenso no setor. Basta olhar alguns exemplos brasileiros como os subsídios da cidade de São Paulo, que já chegam a 47% do custo operacional, e principalmente os do mundo afora. Sobre essa questão, o professor do Planejamento Urbano, Júlio Celso Vargas, tem a seguinte opinião. É possível ter isenções, é possível ter desconto, é possível ter meia passagem, tarifa escolar, um monte de coisas se tu tem uma base sólida de financiamento que contemple aquilo ali. O problema é que aqui a discussão é superficial, ficam só nessa superfície. Tem muita gente. Tá, então vamos fazer o seguinte, tira a gratuidade. Aí aqueles velhos lá, muitos deles acima dos 60, um exemplo, meu pai. Meu pai, ele mora perto do trabalho dele no centro, mas ele pega o ônibus que é de graça. Se não for mais, ele vai pegar o carro, entende? Ele não vai pagar a tarifa. Então não adianta tirar as gratuidades. Claro, os velhos de pobre vão pagar, mas aí o que eles vão fazer? Vão deixar de viajar, porque não tem dinheiro. Somente com uma nova estrutura é possível solucionar os problemas do transporte público brasileiro, sobretudo por ônibus da crise atual. Sem novos recursos, é impossível pensar em melhorias na infraestrutura que resultam em consumidores optando pelo público no lugar do individual. É uma crise de imagem também que precisa ser revertida para que os consumidores entendam a importância do coletivo. Mas para aplicar novos fundamentos, os operadores de transportes precisam ousar investir em inovação, pois há concorrentes querendo sua parcela de mercado e as coisas estão rápidas demais
para qualquer negócio se sentir amparado por muito tempo em seu modelo atual. Fundos de investimentos estão dedicados em novas empresas de mobilidade, tornando o mercado mais difícil para as empresas tradicionais. Enquanto isso não acontece, a usuária do transporte público coletivo, Sônia Aparecida da Silva, segue a sua rotina dependendo de um ônibus cada dia em pior estado, atrasado, lotado e caro. Eu fico bem estressada. Já tô cansada, fico mais cansada no ônibus, né? Porque às vezes o motorista é bem lentinho, bem devagar, aí esse 1h30 ainda depende do motorista ainda, né? Tem uns que são mais rapidinho, outros são bem lentinhos, bem demoradinhos. E o pessoal briga, discute, xinga, fala um monte de coisa no ônibus, aí você acaba se estressando, né? Aí chega em casa, o único jeito é tomar um banho e descansar e comer, porque no outro dia começa tudo de novo. Grandes Fatos, uma realização da Grande FM. Melhorar a infraestrutura, investir, rever modelos de negócio e transformar digitalmente o setor são frentes que garantem sobrevida. Todos esses tópicos abrem margem para o quarto e último pilar de transformação do transporte urbano e realmente muda o paradigma das coisas. O modelo de negócios de empresas de transporte até hoje sempre esteve baseado em oferecer um serviço de locomoção em troca de um valor, seja do passageiro final ou seja de empresas que compram vale transporte para os seus funcionários. Neste modelo, a conta precisa fechar e, em alguns casos, pode haver subsídio governamental para pagar por toda a operação. Nas concessões atuais, porém, a margem de lucro de empresas pode ser revista constantemente, caso seja necessário evitar novos aumentos tarifários. O poder público detém bastante força sobre o comissionamento das operadoras privadas de transporte, mas o que aprendemos com a nova economia é que possuir clientes e recorrência é muito mais importante que qualquer outra coisa, e nisto está o valor para empresas de transporte. Vai além de transportar, movimentar, é sobre oferecer um meio de pagamento para acessar o transporte a milhões de pessoas todos os dias. Outros setores já entenderam isso. Esse foi o nosso podcast Grandes Fatos de hoje, disponível no grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga nosso podcast nas redes sociais, assine nosso podcast, se inscreva em nossos canais e favorite nosso conteúdo. Assim você será notificado toda vez que tivermos novidades. Esperamos que você tenha gostado de nosso conteúdo de hoje e em breve novos episódios estarão à sua disposição. Você conferiu Grandes Fatos, uma realização da Grande FM.